Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos aqui para nossa live de sexta-feira. Toda sexta-feira a gente está por aqui fazendo uma live bacana. Dessa vez eu resolvi fazer uma live diferente, não tenho convidado hoje. E antes da gente começar a falar sobre o nosso tema aqui, que é falar sobre as novidades das lives de liderança que a gente vai fazer a partir de setembro, eu queria dar uns recadinhos aqui iniciais. A gente já tem aí o Conagile, né, já é lançado, a gente lançou essa semana. Luciana está aqui com a gente também, Sebastião aqui no Instagram, pessoal aqui no LinkedIn aqui, Alexandre, Jackson, legal. E aí, na verdade, eu queria falar? A gente lançou o Conagile essa semana. Quem quiser assistir a live de lançamento, o webinar de lançamento que a gente fez com Vitor Gonçalves, Heloísa Magrinho e o Wagner Drummond, que foi na quinta-feira passada, ainda está disponível aqui, webinar.conagile.com.br, que aí você consegue assistir o webinar e consegue saber aí sobre a novidade, aí a condição de participar da nossa terceira edição do Conagile, que vai acontecer agora em novembro desse ano. Nesse ano a gente resolveu também fazer diferente, ao invés de setembro a gente está fazendo em novembro. Então, bem bacana, quem quiser acessar e aí participar e assistir o nosso webinar e conhecer um pouco mais do Conagile, é só entrar nesse endereço que está aí na tela, legal? E aí falando também um pouquinho sobre os workshops que a gente tem aí, que a gente sempre faz, né? Então, todo mês, pelo menos, a gente está lançando ou fazendo um workshop. E também, além das formações que a gente tem feito aí com outras parcerias, a gente vai ter agora, dia 12 de setembro, se não me engano, que vai ser a sétima ou nona edição, agora me perdi, do webinar, do workshop Design Sprint 2.0. Então, quem quiser acessar www.gespro.com.br/eventos, e aí coloca um código lá de desconto, GESPRO20, tudo maiúsculo, para você poder ter um descontinho bacana para participar do nosso workshop. Quem já participou sabe aí que é muito legal, os workshops que a gente tem feito, sempre muito legais, com bastante interação, bastante mão na massa, e aí trabalhando com ferramentas online. E lembrando também dos nossos livros lá da Jornada Colaborativa. Então, a gente tem já vários livros lançados. Eu mesmo, diretamente, liderei alguns livros, como o Jornada do Ágil Escalado. A gente tem aí também um lançamento já em breve do Jornada de Facilitação e alguns outros que a gente está liderando também, além de ter participado aí como co-organizador do Jornada Ágil Liderança e outros livros que também já estão aí em fase de lançamento, legal? Bom, então, deixando de lero-lero, a gente já deu os recados aí que a gente gostaria de dar, o pessoal está entrando aqui também, e aí eu queria aproveitar e falar o seguinte, eu, quando fiz a chamada aqui para essa live, eu falei que o objetivo era a gente falar sobre as séries de liderança que a gente está lançando aí em setembro, né? Então, a gente está com duas ideias, na verdade, assim, eu já formatei, já estruturei como que a gente vai fazer, mas eu quero ouvir também um pouquinho do feedback de vocês. Então, quero saber o que vocês pensam a respeito dessas ideias que eu tive, né, sobre as lives de liderança. Uma vai ser uma live semanal. Vai ser uma live semanal falando sobre as 75 lições de liderança de Jesus. Para quem não acompanhou, eu escrevi um artigo, e daqui a pouco eu mostro um pouquinho para vocês, que publiquei esse ano, e na verdade eu vinha publicando alguns artigos, sempre mensalmente, e quando foi, acho que no início do ano, em janeiro, se não me engano, eu publiquei esse artigo aqui no LinkedIn, e depois acabei não publicando mais nenhum. Foi o meu último artigo publicado aqui no LinkedIn, estou até vendo a data, 18 de janeiro desse ano, e depois desse eu acabei não publicando mais. Enfim, muito trabalho, a gente não tem conseguido dar conta de tudo que a gente está fazendo, né? Sempre envolvido em várias iniciativas, participando aí da jornada colaborativa, dando aula em pós-graduação, enfim, além do meu trabalho, né, que toma o meu tempo diário aí também na iLab, e da própria GESP, também onde eu faço os workshops e as consultorias, mas acaba que a gente então acaba tendo muita coisa para fazer e não conseguir mais publicar artigos. Mas esse artigo, ele foi um resultado de uma live que eu fiz no ano passado com o pastor, né? Na verdade, ele é o meu ex-pastor, porque ele saiu da igreja, foi para outra igreja da mesma denominação, mas para uma outra unidade. E aí, quando foi no final do ano passado, a gente fez uma live falando, tentando trazer algumas questões, algumas passagens bíblicas, falando sobre o modelo de liderança de Jesus. E aí, quando a gente fez essa live, me veio esse estalo, né? Falar sobre as lições práticas da liderança de Jesus.
E aí eu comecei a fazer uma pesquisa muito, muito interessante. Por falar nisso, ele está até aqui agora, acabou de entrar aqui no Instagram, que eu estou comentando sobre a live que a gente fez assim, no final do ano passado, que acabou dando origem ao artigo que eu escrevi, 75 lições práticas de liderança de Jesus. E eu, então, tive a ideia de, a partir dessas 75 lições que eu coloquei no artigo, estou produzindo um livro, que em breve deve sair, né, no meio dessa correria toda, mas eu tive a ideia de fazer, então, uma série semanal. E aí, por semana, eu vou lançar um vídeo onde eu vou falar sobre cada uma das lições que eu delimitei dentro desse trabalho que eu fiz, e ficou muito bacana. A gente traz ali algumas passagens bíblicas também, mas fala muito sobre como utilizar na prática esses conceitos de liderança que Jesus nos trouxe, né? Que, para mim, eu já falei isso algumas vezes, não há modelo melhor, maior, mais perfeito do que Jesus quanto diz respeito a ser humano e, claro, especificamente aqui a liderança, como a gente está falando. E aí, então, decidi fazer essa live semanal. A ideia é que não seja uma live, na verdade não vai ser live, desculpa, vai ser um vídeo semanal, que a ideia, na verdade, não é que seja uma live muito extensa, um vídeo muito extenso, e sim que chegue ali no máximo a 10 minutos, onde a gente consiga, então, explorar um pouco mais sobre aquela característica, e aí, então, eu trago ali um pouco da passagem bíblica, mas o objetivo não é principalmente esse, é simplesmente dar base e trazer a aplicabilidade dessas lições que Jesus deixou para a gente no nosso dia a dia. Como que a gente consegue, então, tangibilizar essas ações práticas para que a gente consiga se tornar líderes melhores. E aí eu vou compartilhar com vocês rapidamente aqui o artigo, que aí tem uma imagem ali bacana. Ó, a Bárbara também está aqui. Tudo bom, Bárbara? E aí estou compartilhando aqui o artigo, só um minutinho. Para quem está no Instagram, né, não dá para ver muito bem, mas deixa eu colocar aqui, ó, que é só para entender onde eu estou, né, o artigo que... Deixa eu virar aqui a tela. O artigo que eu publiquei lá no LinkedIn, né, que é esse aqui, ó, quer ser um líder melhor, então aprenda com as 75 lições práticas de liderança de Jesus. E aí, então, o que eu fiz, né? Como eu falei, eu tenho uma imagem aqui que descreve bem, né, ou pelo menos tenta resumir bem. Cadê a imagem? Acho que está lá no final. Não está aqui, caramba, não está no artigo. Está aqui, passou. Então, essa imagem aqui, ó, que eu, então, mostro aqui eu resumo as 75 lições, e cada grupo de lições está ligado a um aspecto específico. Então, tem algumas lições que estão mais ligadas às atitudes que o líder pode tomar, né? Quais são as principais atitudes que o líder pode tomar para que ele, então, consiga lidar melhor ali com as pessoas no seu dia a dia. Então, são atitudes que ele faz de uma forma mais genérica. Quando a gente fala das características, são, então, as suas características ou as características que Jesus nos demonstrou para que a gente possa desenvolver, então, para que nós possamos nos tornar seres humanos melhores e, efetivamente, líderes melhores também. E, por fim, as características que são ligadas, ou aspectos que são ligados à direção, a direcionamento. Então, como que Jesus, então, direcionava melhor as pessoas? Então, é bem interessante, né? Eu tô mostrando aqui a imagem, mas, na verdade, então, deixa eu virar a câmera de novo aqui. É bem interessante porque eu consegui, de alguma forma, ali, agrupar essas 75 lições em características, atitudes e direção, e direcionamento que esse líder pode dar para os seus liderados. Então, a ideia é que a cada vídeo, né, é claro que vai depender muito de como vai ficar esse vídeo. A ideia, como eu disse, não é ficar um vídeo muito longo. Se for necessário, a gente até pode quebrar o vídeo em dois vídeos menores, enfim, e aí pode ser que não seja exatamente uma lição por cada vídeo, tá? Então, a ideia é que a gente tenha, assim, uma lição por cada vídeo, mas pode ser que acabe se estendendo a mais do que um vídeo quando a gente começar a falar, a explicar sobre o tema, porque realmente tem temas ali, tem lições que são bem mais vastas, bem mais extensas, e aí podem acabar tomando um pouco mais de tempo do que a gente esperava, tá? Então, eu queria que vocês depois colocassem aqui, seja no Instagram, seja no LinkedIn, o pessoal também está assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, enfim. Então, a gente está em várias plataformas aqui hoje. Queria que depois vocês colocassem aqui o que vocês acham, se tem alguma sugestão, quando a gente for trazer esses vídeos, porque eu estou começando a produzir. Então, é legal porque a gente já, de repente, faz aí de uma forma mais
aderente aí, mais adequado ao que a galera está esperando, tá? Então, se puderem colocar alguma sugestão, algum feedback sobre essa ideia, então, como eu disse, a ideia é, nesses vídeos sobre as lições de liderança de Jesus, a gente fazer um vídeo semanal, um pouquinho mais extenso, até 10 minutos no máximo, onde a gente vai detalhar por vídeo, tá legal? Então, essa é a ideia desse vídeo aqui, dos vídeos sobre a liderança, modelo de liderança de Jesus. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Beleza, gente? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que aí também, toda essa ideia, né, de fazer essas séries veio de uma enquete que eu fiz aqui no LinkedIn, especificamente, onde eu perguntei, né, o que as pessoas estavam buscando, se eram drops diários. A Ci está colocando aqui, como já tem uma ideia do que é, minha sugestão é publicarmos com o livro depois. Se Deus quiser, meu querido Ci, essa ideia, e você já está convidado, eu já tinha te falado isso, já está convidado aí para escrever o prefácio. Mas, se Deus quiser, eu vou conseguir andar. Espero que agora tá aliviando um pouquinho mais o meu tempo aqui, eu vou conseguir dar um pouco mais de foco e publicar. Eu já andei bastante, já estou com metade do livro aí já caminhado, mas né, no meio das demandas aí acaba que a gente não consegue dar o foco necessário. Então, se Deus quiser, em breve a gente vai publicar o livro também, tá? E aí, como eu disse, quando eu fiz a enquete, muitas pessoas ficaram ali meio que divididas, algumas falando sobre os drops diários de liderança, né? Então, vídeos curtos, diários, né, de liderança, e as 75 lições de liderança de Jesus. Como teve bastante, né, gente, eu falei, cara, eu vou fazer os dois. Até porque eu estava com muita vontade de fazer todos os dois também, mas consegui validar a ideia de que as pessoas tinham interesse sobre o tema. Bacana? E aí, falando então sobre os aspectos aí, ou os drops diários de liderança, para quem me acompanha aí, né, vê os meus compartilhamentos, eu falo sobre liderança já há bastante tempo, já trabalho com lideranças na minha consultoria GESP, fazendo treinamentos, dando consultoria, enfim, já há bastante tempo. E além de ter sido líder aí em várias empresas, já fui gerente de projetos, já fui gerente de portfólio, já fui gerente de governança de projetos e processos, já fui gerente de um Agile PMO, né, liderei aí um Agile PMO também, durante um bom tempo, e atualmente eu estou como Head de Agilidade e Operações na iLab, além de ser Head de Agilidade na Jornada Colaborativa e ser diretor executivo da minha consultoria. Então, tenho aí uma experiência bacana aí de bastante tempo, fiz também um trabalho no meu mestrado, falando de liderança, o tema era, se não me falha a memória, era falar sobre o modelo, o impacto, a importância da liderança situacional, né, para o gestor de projeto, focando no patrocínio no longo prazo. Então, quais são os impactos que esses aspectos traziam para o gerente de projeto? E aí venho trabalhando já nos últimos 2 anos, especificamente, com o workshop de liderança. Então, criei um modelo, Agile Leadership, que eu vou compartilhar com vocês já, onde eu faço um workshop falando sobre, então, esse modelo de liderança. De onde saiu esse modelo, Júnior? Como eu disse, das bases de experiência que eu tive, do conhecimento que eu adquiri também nas minhas pesquisas, nas minhas leituras. Peguei vários modelos de liderança que existem no mercado, que são conhecidos do mercado e que eu entendo que possuem características que falam muito sobre esse líder ágil que a gente precisa no mercado. Como eu disse também, eu fui um dos co-organizadores, né, e curadores do livro Jornada Ágil da Liderança, da Jornada Colaborativa. Deixa eu ver se ele está ao meu alcance aqui. Depois eu pego. E aí, e também agora a gente está finalizando o livro Jornada da Liderança Exponencial, que busca justamente ampliar a visão da liderança para além do que a gente falou no outro livro, Jornada Ágil de Liderança. Então, tirando um pouco o foco da agilidade, olhando para empresas de forma geral, trazendo novos conceitos que não foram tratados no livro Jornada Ágil de Liderança, e aí ampliando, então, essa visão para com Jornada da Liderança Exponencial. Então, sim, eu tenho bastante coisa para falar, mas meu ponto de partida, e aí depois queria também a opinião de vocês, o meu ponto de partida para falar nesses drops diários vai ser o meu modelo Agile Leadership. E aí eu queria compartilhar ele com vocês agora. Deixa eu só beber uma aguinha. Deixa eu compartilhar a tela aqui.
Só um minutinho. Quem está aqui no Instagram, eu vou mostrar já já, tá? Deixa eu compartilhar a tela. Então, esse modelo Agile Leadership, também para quem me acompanha, deixa eu mostrar aqui para a galera que está no Instagram. Ó, tá aqui. Bom, tá aqui, gente, ó. Então, para quem me acompanha aí, eu já publiquei, inclusive fiz até como é que chama? Um infográfico, né? Peguei esse modelo, né? E fiz um infográfico para compartilhar com a galera aí, para ficar um pouco mais fácil aí visualmente. Mas esse one page aqui também é bem legal. Esse foi o primeiro resultado aí que eu criei de uma compilação do que se trata o modelo Agile Leadership, que é basicamente o que eu trato no meu workshop, né? No meu workshop Agile Leadership. E então aqui eu falo um pouquinho, tá vendo? Para quem está acompanhando aqui no Instagram, eu estou dando um zoom até maior. Então eu falo aqui do contexto, da liderança, abordagem, o foco em pessoas. Depois eu trago ali para transformação nas empresas, as bases da liderança ágil, né? Os pilares ágeis, que para mim são essenciais quando a gente fala dessa abordagem. E aí, finalizando ali com as habilidades essenciais, o manifesto da liderança, e aí finalizando ali, fechando com o modelo Agile Leadership específico, que aí eu até posso botar aqui na tela também, que aí eu mostro com um pouco mais de detalhe. Mas, enfim, o que corresponde, então, esse conteúdo aqui do Agile Leadership? Todo mundo sabe, né, e a gente está vivenciando isso na pele, que a gente está num mundo de constante transformação, né? Galera que está aqui no LinkedIn, Facebook, YouTube, boa noite aí, pessoal que também acabou de chegar aqui no Instagram, boa noite. A gente está falando sobre as lives de liderança que a gente vai fazer, na verdade, dos nossos os nossos vídeos, né, de liderança. Deixa eu até mudar aqui no Instagram, eu botei live, depois agora que eu estou vendo que eu botei, ainda escrevi errado, botei livres, né? Mas coisas aqui da correria do ao vivo, né? Vídeos sobre liderança, vou botar assim para ficar mais claro. Vídeos sobre liderança para quem está no Instagram. Quem está aqui nas outras plataformas, nas outras redes sociais, consegue ver melhor, porque está vendo aqui todo o conteúdo que a gente está postando. Já que quem está no Instagram aí tem um pouco mais de limitação, aí eu estou colocando aqui para a galera, fixando aqui no comentário qual é o tema da nossa live aqui. Então, o objetivo é, nessa live, a gente falar sobre os vídeos de liderança que a gente vai lançar a partir de setembro, né? Então, quando eu falo desses drops diários que eu quero fazer, como eu disse, eu vou começar, então, falando do modelo Agile Leadership. Não vou me restringir a isso, tá? Vai ser a minha base. Pode ser que surja ali algum insight na hora que eu for gravar, surja alguma sugestão, algum tema. Então, por isso que eu também estou fazendo essa live, porque eu quero sugestões. Eu quero que vocês tragam aqui também ideias, né? E depois, quem estiver assistindo essa live aqui, seja no Instagram, seja no Facebook, no YouTube ou no próprio LinkedIn, coloca no comentário, não tem problema, que depois eu volto. Se puder me marcar, e aí bota no comentário e me marca, que aí vai aparecer a notificação para mim, fica mais fácil de eu ver, tá? O que eu estou falando? Eu estou dizendo o seguinte, nesses drops diários, como eu falei, eu vou trazer, então, um tema por dia. Espera aí, só um momento que eu acho que estão batendo na minha porta. Espera aí. Coisas do ao vivo, né, gente? Estamos aqui ao vivo, bateram na minha porta, eu tive que atender, e tô sozinho em casa, então não tive jeito, né? Tive que ir lá. Mas vamos lá, continuando aqui. Ainda bem que eu tô sozinho, né? Porque ainda bem que eu tô sozinho na live também, né? Porque já pensou, convidado aqui esperando e eu ter que atender a porta. Mas vamos lá. Então, quando a gente começa a falar desse contexto da liderança, vou fazer aqui um resumo rápido sobre o modelo Agile Leadership, só para vocês entenderem um pouco do que a gente vai falar, então, nos nossos vídeos curtos. A gente está falando, então, de um mundo que está em constante transformação, e a gente sentiu isso na pele. Então, o que eu vou trazer, por exemplo, quando eu falar do contexto da liderança? Eu vou falar sobre o momento de transformação, falar sobre mundo VUCA, BANI, falar o caos que a gente está vivenciando e como que a gente consegue lidar com esse caos. E
qual é o comportamento de antifragilidade que a gente, como líder, precisa desenvolver. Né? Isso é um aspecto essencial, porque a gente precisa ter uma capacidade da gente não somente resistir, ter a resiliência, para a gente voltar ao nosso estágio anterior quando a gente passar por algum momento de caos ou de desordem. A gente precisa muito mais do que isso, a gente precisa ter a capacidade de aprender com aquilo que a gente está enfrentando, com aquela situação, para que a gente consiga sair fortalecido, a gente consiga sair de uma forma evoluída desse contexto. Então, essa antifragilidade é justamente essa capacidade da gente não somente resistir, mas a gente evoluir a partir do momento em que a gente vivencia qualquer cenário de fragilidade, qualquer cenário de caos. Quando eu vou falar de uma abordagem contextual, o que eu vou trazer para vocês, por exemplo? Eu vou falar sobre o Framework Knevin. Né? Então, o Framework Knevin é uma abordagem para tomada de decisão que nos ajuda, então, a compreender como que a gente consegue lidar quando a gente está dentro de um ambiente claro, que a gente lida tratando como se fosse uma rotina, dentro de um ambiente complicado, que é um ambiente onde a gente pode utilizar uma abordagem, uma tomada de decisão mais preditiva. Quando a gente fala do complexo, a gente está tendo que utilizar ali uma abordagem mais adaptável para a gente lidar com os desafios, e quando a gente está num cenário caótico, é um momento onde a gente precisa, então, tomar uma ação imediata ou se aprofundar, fazer um processo de discovery, descoberta, para poder lidar com isso. E eu vou falar também, né, dentro dessa abordagem contextual, que a gente precisa estar preparado, conhecer diversas abordagens de gestão para a resolução de problemas, como Design Thinking, Design Sprint, Lean Inception, Agile, abordagens preditivas, para que a gente consiga utilizar aquilo que for mais aderente àquele contexto, àquele momento que a gente está vivenciando. E isso tudo passa essencialmente por pessoas. A gente está falando de pessoas o tempo todo quando a gente está falando de agilidade. Tem uma frase, inclusive, do meu amigo Ibson, que ele fala o seguinte, né, o Ibson do Pipoca Ágil, que ele diz: a agilidade ela trouxe mais humanidade ao trabalho. E, de fato, por quê? Porque a gente precisa fazer com que as pessoas brilhem. Né? A agilidade ela passa essencialmente por pessoas, para pessoas, feitas com pessoas e pelas pessoas. Então, é necessário que a gente entenda que a gente precisa ter pessoas que são felizes, que estão felizes com aquilo que elas estão realizando, que elas têm uma satisfação grande com aquilo que elas realizam no seu trabalho, e com isso elas conseguem alcançar essa felicidade que garante que elas vão ter uma maior produtividade. E quando a gente está falando de trabalhar com times, que geralmente a gente fala de times ágeis, fala dos squads, por exemplo, a gente tem que saber lidar essencialmente com a multidisciplinaridade, com a diversidade, com a pluralidade de ideias. E tudo isso traz uma complexidade muito grande para a gestão que a gente vai fazer no nosso dia a dia. E, claro, isso tudo passa também por uma necessidade, não somente dos nossos colaboradores, mas nós, enquanto líderes, ter uma capacidade de aprendizado contínuo, do lifelong learning. Então, se a gente não desenvolver essa capacidade, dificilmente a gente vai conseguir se manter necessário, importante dentro do nosso mercado. A gente vai ter uma dificuldade muito grande de aprender as novas abordagens, aprender a absorver toda essa constante chuva de informação que a gente recebe no nosso dia a dia. E, claro, quando a gente está falando desse cenário de agilidade, esse cenário ele não é encontrado de forma padronizada, de forma geral nas organizações. As organizações estão passando por um processo de transformação. E quando a gente fala desse processo de transformação, é preciso que a gente entenda quais são as bases que sustentam essa transformação dentro da nossa empresa. E, claro, isso passa por conhecer o Manifesto Ágil, as releituras que a gente teve sobre o manifesto como o Modern Agile, o Heart of Agile, enfim, que complementam e trazem informações, elementos importantes para que a gente consiga, então, saber lidar melhor nesse contexto e a gente possa desenvolver, tanto em nós como nas pessoas que fazem parte do nosso time, habilidades, formas de pensar e agir, né, o chamado mindset, para que a gente consiga lidar melhor com esses desafios diários e trabalhando de uma forma mais colaborativa, focando na entrega antecipada de valor, né, focando na adaptação à mudança e, claro, trazendo o cliente para o centro do nosso processo. Então, é claro que a gente precisa passar por uma mudança de mindset. A gente está saindo de um modelo que ainda existe em muitas organizações e que as organizações estão se adaptando a essa nova abordagem, a essa nova forma de pensar e agir. E essa transformação ágil pela qual as organizações passam
ela precisa estar galgada em alguns pilares. E aí eu acredito muito na utilização de diversas abordagens, metodologias, frameworks, enfim, para gerenciar as nossas iniciativas organizacionais. A gente precisa ter um modelo de liderança que seja não somente levado nessa onda, mas ele seja o protagonista dessa onda. Então, é essencialmente, claro, sobre isso que a gente vai falar nesses vídeos. Mas que a gente precisa ter também uma área, uma estrutura, pessoas que possam liderar esse processo, nos ajudar nesse processo por elas terem especialidade, serem expert nesses assuntos de agilidade dentro da nossa organização. Então, falam muito sobre o papel de um Agile PMO, por exemplo, ou uma estrutura de Agile Coach que você tenha dentro da sua organização. E, por fim, não menos importante, saber desenvolver produtos de forma correta. Né? Não há nada mais errado do que fazer certo aquilo que não deveria ser feito. Então, você precisa saber, de fato, qual é a dor que você quer resolver e como que você consegue, então, descobrir essa dor e criar soluções que sejam aderentes. Né? E aí, claro, nesse processo, nesses vídeos que a gente vai trazer para vocês, a gente vai falar sobre cada uma das bases de liderança que conformam esse modelo Agile Leadership que a gente traz. Né? Então, a gente vai falar sobre a liderança situacional, vamos falar sobre o modelo de liderança transformacional, que são modelos um pouco mais clássicos, mas que têm uma total aderência a essa abordagem ágil e contextual que a gente precisa ter cada vez mais dentro da nossa organização. Quando eu falo da situacional, é o seguinte, em cada contexto, em cada situação, eu vou ter uma abordagem de liderança diferente. Né? Como eu estou lidando com contextos diversos, em um momento eu vou precisar ser um pouco mais diretivo e até mesmo de acordo com a maturidade do meu time, em outros contextos eu vou poder ser um pouco mais delegador, eu posso delegar um pouco mais e até mesmo delegar de forma plena para o meu time, porque ele já está mais maduro e eu não preciso mais de estar tão imerso nesse processo. E a liderança transformacional é essa liderança que ela inspira, que ela realmente faz com que as pessoas busquem aquela motivação, aquele engajamento que vem de dentro, né? Que vem de uma inspiração que ela teve, claro, e aí baseada num exemplo, baseado no líder, para que então ela consiga então se motivar, se engajar naquilo que ela esteja desenvolvendo. E aí passa por contexto, né, ou pelo conceito da liderança servidora do Robert Greenleaf, que foi criada na década de 70 e acabou ficando muito em alta quando a gente começou a falar muito sobre Management 3.0, sobre o próprio papel do Scrum Master, por exemplo, dentro de um time ágil, mas que, na minha visão, como eu falei agora há pouco, uma liderança servidora tem o seu exemplo e a sua base já há 2000 anos aí no papel da liderança de Jesus especificamente, porque para mim foi um grande líder servidor. Mas, enfim, a gente passa também pelo conceito da liderança polímata. Essa liderança polímata é uma liderança que ela possui uma abrangência de conhecimento, uma especialidade em várias áreas de conhecimento e consegue conectar esses conhecimentos para conseguir ter sacadas fora da caixa. Só que ele não simplesmente ele tem essa característica, mas ele também e principalmente consegue transmitir essa característica para o seu time também. E aí, claro, isso passa pela questão do aprendizado contínuo que a gente mencionou, enfim. E também a gente precisa considerar uma liderança feminina. E quando eu falo disso, eu não falo essencialmente só de uma liderança de mulheres em cargos de gestão, enfim. Eu estou falando de características que normalmente se veem mais em mulheres, que são trazidas para esse modelo de liderança que existe dentro da organização. E também a gente fala de uma liderança mais humanizada, que bebe muito na fonte do conceito do Simon Sinek, né, do círculo de segurança, que ele traz lá no seu livro Líderes se Servem por Último, que a gente fala de criar um círculo onde, dentro desse círculo, as pessoas se sentem seguras. E o perigo vai estar fora desse círculo, e não inserido dentro dele, né? E a gestão 3.0, né, o Management 3.0, que ficou bastante em alta aí, porque tem uma ligação muito direta com o que a gente fala dentro da agilidade, a gente vai estar trazendo, então, os elementos que falam sobre a importância da gestão estar distribuída entre os membros do time. Por quê? Porque a gestão é importante demais para ficar na mão de uma pessoa só. E a gente traz ali os elementos do desenvolvimento de competências, da felicidade das pessoas, enfim, vários aspectos que o Management 3.0 traz para a gente. Mais um conceito de liderança que a gente traz, que é super importante, que é a holocracia. E a holocracia, ela é
para muitos, né, tem-se como o fim da hierarquia. Mas, na verdade, é uma dissociação de cargos, pessoas com papéis. Então, eu posso ter um cargo, mas exercer diversos papéis dentro da minha organização. Numa hora eu posso estar sendo um recurso dentro de um time, no outro projeto eu posso estar sendo o líder daquele projeto, de acordo com o produto, em relação a um produto, eu posso ser ali o especialista daquele produto. Então, não necessariamente eu vou ter um só papel dentro da minha organização. E da mesma forma, um papel ele pode ter várias pessoas realizando aquele papel. Então, um Scrum Master dentro de um time não precisa ser necessariamente uma pessoa, né? Várias pessoas podem estar fazendo esse papel de forma intercalada, de forma ali, em cada momento, em cada situação, está atuando como o Scrum Master daquele time, por exemplo. E, por fim, não menos importante, o conceito de liderança coach, né? Do líder coach. O líder que desenvolve as pessoas, que destrava os bloqueios que as pessoas têm para que elas consigam dar o seu melhor, que consegue estabelecer uma disciplina e dar o exemplo para que as pessoas possam, então, entender como que elas podem se evoluir ao longo do tempo. Então, esses são os conceitos de liderança, mas também eu uso como essas bases os 3 pilares que eu trago do Design Thinking, que é a empatia, a colaboração e a experimentação. Obviamente, são pilares imprescindíveis quando a gente está tratando de um modelo de liderança ágil, que não somente o líder ele precisa ter essas características, mas também desenvolver essas características no seu time e nas iniciativas que o time vai rodar ali no seu dia a dia. Então, são realmente pilares imprescindíveis quando a gente está falando de agilidade. E já entrando aqui na reta final, quando a gente está falando dessas características, dos pilares, dos conceitos, a gente precisa ter algumas habilidades essenciais para esse líder. E aí, essencialmente, o que a gente está falando? Da gente trazer aquilo que a motivação 3.0 do Daniel Pink nos fala, que é a maestria, a autonomia e o propósito. Né? O propósito ele é o ponto de partida de tudo. Se a gente não tiver um propósito muito claro do porquê e para que a gente está realizando alguma iniciativa, muitas das vezes a gente pode estar fazendo coisas que não eram necessárias. A gente pode estar entregando algo que não resolva uma dor determinada. Ou a gente não se engaja da forma que a gente deveria engajar naquela iniciativa. Por quê? Porque a gente não se identifica com ela, porque não existe um propósito claro na iniciativa, na organização, de forma que a gente possa se conectar a esse propósito. E, claro, também é preciso que o líder consiga despertar nas pessoas o seu próprio sentido de propósito, para que elas consigam saber com o que elas vão se conectar, obviamente. A inteligência emocional, claro, é uma habilidade essencial para qualquer líder. Então, ele realmente saber não somente se autoconhecer e se autocontrolar, mas ele também olhar para os outros com empatia e ele saber, então, se relacionar, né, de forma efetiva, saber motivar as pessoas e se relacionar de forma efetiva com elas. Né? Então, quando a gente está falando do grupo como um todo, do time como um todo, ou com um grupo de stakeholders que esse líder pode interagir ali ao longo do seu dia a dia. Né? A galera está dando boa noite aqui, boa noite, pessoal. Quem tiver alguma pergunta, né? Lembrando que a gente está falando aqui dos nossos vídeos diários de liderança que a gente vai trazer a partir de dezembro, né? Os nossos drops diários, e também eu falei anteriormente dos nossos vídeos semanais, que em cada semana a gente vai trazer uma lição de liderança de Jesus, e aí são vídeos um pouquinho mais longos do que os nossos vídeos diários, tá legal? E aí quem tiver qualquer pergunta, sugestão sobre os vídeos, enfim, podem colocar aqui no chat, que a gente está registrando aqui, que a ideia é justamente a gente colher o feedback de vocês sobre a nossa novidade, sobre a nossa ideia, tá? E aí, terminando aqui de falar sobre as habilidades essenciais, a comunicação não violenta, né? E aí, o que diz a respeito dessa comunicação não violenta? O contrário da violenta é o conceito que foi criado pelo Marshall Rosenberg, que ele fala de alguns passos que você precisa realizar para que você consiga, de fato, né, ter ali uma forma de se comunicar com as pessoas, de uma forma que você consiga extrair delas o melhor, estabelecer uma comunicação fluida e entender que é uma comunicação também que é em duas vias, não é somente uma comunicação diretiva, mas também receptiva. E, por fim, o feedback. Cara, feedback, para mim, é um aspecto essencial para todo e qualquer líder. E não simplesmente você seguir um programa de feedback que foi implementado na sua organização, mas você implementar uma cultura de feedback dentro do seu time e na organização, quiçá como um todo, né? Então, é você saber, então, lidar com as pessoas, ouvir as pessoas e fomentar essa cultura de feedback
como um todo, num time como um todo, feedback em 360 graus, de cima para baixo, de baixo para cima, de todos os lados, para que, então, as pessoas possam entrar num ritmo, né, num ciclo de melhoria contínua através desses feedbacks e, claro, de você aprender com esses feedbacks para que você possa melhorar cada vez mais. E aí, para finalizar, que aí eu vou buscar aqui a imagem para mostrar para vocês, falando ali sobre o manifesto da liderança, que é um artigo essencial. Quando a gente fala do manifesto, eu falo disso com muito orgulho, por quê? Porque ele foi um subproduto que saiu ali do nosso livro, Jornada Ágil da Liderança. Estou procurando aqui, tá, gente? Por isso que eu estou manifesto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei Manifesto da Liderança Ágil. Acho que tinha a imagem aqui, peraí. Manifesto. Acho que está aqui, manifesto. Imagem, manifesto. Opa. Manifesto. Tá, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, que aí eu coloco na tela também o manifesto para vocês. Mas é legal porque o manifesto, ele foi um subproduto que finalizou ali, né, o nosso livro, Jornada Ágil da Liderança. Foi um trabalho muito legal, um trabalho colaborativo, que foram 32 pessoas que participaram lá em São Paulo, né, com a direção ou com a liderança, né, a facilitação do Vitor Gonçalves, que era o nosso organizador líder desse livro. E foi um trabalho muito bacana, que ficou bem legal. Deixa eu botar aqui, exibir em tamanho real. Deixa eu ver se fica assim. Não, assim não ficou legal, não. Ajustar nível de zoom. Vamos ver se vocês conseguem ver. Deixa eu colocar na tela. Aqui, tela cheia. Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Só para quem não conhece ainda o nosso manifesto da liderança ágil na era digital. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Para quem está no Instagram, eu vou mostrar já, tá? Espera aí. Pegar aqui. Cadê? Apareceu. Só um minutinho. Manifesto. Não está aparecendo. Deixa eu botar a tela inteira. Botar a tela inteira, tá? Porque eu não consegui selecionar. Eu vou mostrar aqui rapidinho, tá? Então, olha só, pessoal. Deixa eu mostrar para quem está aqui no Instagram, ó. Então, esse é o nosso manifesto da liderança ágil na era digital, e a gente fala aqui sobre 10 características, né, 10 pontos específicos, e aí a gente fala, né, do que a gente acredita que os líderes inspiram pessoas a se desenvolverem e atingirem seus melhores resultados. Por isso, nós valorizamos visão do todo mais que visão das partes, facilitação mais que imposição, competências emocionais mais que somente competências técnicas, orientação por propósito mais que orientação por demanda, inovação e flexibilidade mais que rigidez, relações humanizadas com diversidade e inclusão mais que gestão de recursos, autonomia, orientação e desenvolvimento de pessoas mais que comando e controle, comunicação clara e escutativa mais que comunicação padronizada, autodesenvolvimento contínuo mais que zona de conforto e celebração mais que obrigação. Então, o que a gente vai falar, a gente vai tratar então sobre cada um desses tópicos quando a gente fizer o nosso vídeo aí sobre o manifesto da liderança ágil. Deixa eu parar de compartilhar aqui e deixa eu voltar, que aí tem também o nosso modelo Agile Leadership. Deixa eu achar aqui rapidinho. E aí eu mostro para vocês também que aí é o que fecha os nossos drops de liderança. Quando eu falo do modelo Agile Leadership, ficar claro o seguinte: tem o nosso One Page Agile Leadership, que consolida tudo aquilo que a gente traz, né, tudo aquilo que a gente entende como é importante aí dentro do nosso conceito de liderança ágil. Mas quando eu falo do modelo Agile Leadership, o que eu estou trazendo? Eu estou trazendo 11 características, né, que são importantes para um líder quando a gente está falando aí dele desenvolver. Então, são características, 5 delas estão ligadas ao mindset, né? Então, a forma de pensar e agir desse líder, e as outras 5 estão voltadas às atitudes desse líder, né? Então, como que o líder ele consegue agir de uma forma melhor, uma forma diferente com os seus colaboradores, com o seu time. E para fechar, né, no meio disso tudo, a gente tem o equilíbrio, porque, claro, sem equilíbrio a gente não é nada. Então, é importante que a gente considere, achei aqui, está na tela, deixa eu colocar aqui. E aí, então, que a gente considere esses elementos, essas características, para que a gente consiga, então, ter uma visão de liderança. Deixa eu botar aqui no Zoom, para
para quem está aqui no LinkedIn, no YouTube, enfim, nas outras plataformas, deixa eu mostrar. E já vou mostrar também no Instagram. Aqui, ó. Então, a gente tem 11 características, porque, na verdade, isso aqui consolida, quem está aqui no Instagram, deixa eu mostrar também. Na verdade, isso consolida, né, todas as características que a gente levantou em todas essas visões, em todos esses modelos que a gente vai explicar para vocês, e aí a gente finaliza, então, o nosso modelo de a liderança ágil, né, o Agile Leadership, né, colocando, então, essas 11 características que a gente vai explicar para vocês depois em cada um dos nossos vídeos. Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria que vocês, então, colocassem aí alguma pergunta, alguma sugestão, né? Como a gente mencionou, a ideia dessa live era trazer para vocês as novidades, na verdade. Então, uma delas vai ser o nosso vídeo semanal, falando das 75 lições de liderança de Jesus, né? E aí a gente vai trazer em cada um desses vídeos semanal um pouquinho mais longo, explicar um pouquinho sobre o que é a lição, quais são as passagens da Bíblia que falam sobre essa lição, e o outro vídeo, e a outra série de vídeos, na verdade, são vídeos curtos diários, né? Eu chamei de drops diários de liderança, gotas de liderança, ou drops, né? Que pode ser também bala, os drops de liderança diário, onde a gente, então, vai trazer cada um dos elementos que compreendem a nossa visão sobre uma liderança ágil, não se limitando a isso, até porque, como eu disse, a gente tem trabalhado bastante com liderança, estamos finalizando o nosso livro Jornada da Liderança Exponencial, então também a gente vai trazer outros elementos para vocês que a gente vai tendo de insight, do dia a dia, trazer alguma reflexão também que a gente pode colocar nesses drops, então não vai se limitar ao que eu mostrei para vocês aqui no nosso modelo de leadership, mas vai ter como base esse modelo e principalmente a gente vai começar trazendo esse modelo. Tá legal, gente? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem assistir essa live depois, quem quiser colocar alguma pergunta, alguma sugestão sobre como a gente pode, qual é o formato, tem alguma sugestão ideal, né? Como eu falei, os vídeos semanais a gente vai fazer um pouquinho mais longo, com 10 minutinhos até 10 minutinhos no máximo. Os vídeos curtos diários a gente pensa ali em fazer 2, 3 minutos. Então, vai ser coisa bem objetiva, bem pontual, que a gente vai trazer para vocês diariamente. Tá? E aí, se tiverem alguma sugestão de tema acerca da liderança que vocês queiram que a gente traga aí também nesse drop diário, podem colocar aqui no comentário, seja aqui no Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube e outras redes que a gente está publicando também. Coloquem aqui e aí me marquem. Se vocês colocarem a gente vai falar sobre confiança, legal. Boa sugestão, Sandra. Mas a gente vai falar sobre isso sim, até porque eu não falei ali, mas eu falei confiança em várias vezes ali dentro do nosso modelo de leadership. Mas eu gosto muito de falar o seguinte, quando eu falo dos 3 pilares da liderança, né, que são essenciais para a agilidade de forma geral, mas quando eu trago isso para a visão da liderança, o que eu estou falando? Né? Eu falo dos 3 pilares, colaboração, empatia e experimentação, mas eu gosto sempre de acrescentar a confiança, porque eu acho que a criação de um ambiente de segurança psicológica, a confiança, é um elemento imprescindível para que as pessoas possam alcançar a felicidade, para que elas possam ter ideias inovadoras, para que elas possam se engajar, participar. Então, com certeza, a gente vai falar sobre confiança também, tá? Então, quem estiver assistindo esse vídeo depois, pode colocar a sua sugestão aqui, a sua ideia, enfim, se curtiu, se não curtiu, coloquem aqui, marquem as pessoas que vocês acham que vão gostar desse conteúdo, curtam, né, o vídeo, tanto aqui no Instagram, como nas outras plataformas também. Quem estiver aqui no YouTube, passe a se inscrever no nosso canal também, que a gente está colocando aqui também. E uma coisa também importante, tá, que eu esqueci de mencionar. Eu agora vou ter 2 canais no YouTube. Eu tenho o da Gespro, e aí os drops diários eu vou manter no YouTube da Gespro e também no Instagram da Gespro, que é por onde eu estou fazendo essa live aqui. E os vídeos semanais sobre as lições de liderança de Jesus, eu vou colocar no meu YouTube pessoal e também no meu Instagram pessoal. Então, quem quiser, depois eu vou colocar aqui nesse vídeo, eu vou colocar o meu Instagram pessoal também, para quem ainda não me segue lá. Então, separando, as lições de liderança de Jesus vão ficar tanto no meu YouTube, quanto no meu Facebook, quanto no meu Instagram pessoal. Os drops diários de liderança vão ficar no meu LinkedIn, na verdade, no meu YouTube,
da Gespro, no Instagram e no Facebook da Gespro também. E no LinkedIn eu vou publicar ambos, tá? No LinkedIn eu vou publicar todas as duas séries. Vai estar aqui para quem está me acompanhando no LinkedIn, vai ter acesso às duas, tá legal? Isso é para quê? Para que vocês consigam ver de uma forma mais livre, que vocês possam compartilhar também de uma forma diferente. Porque tem pessoas que gostam mais, e aí eu estou falando isso também, porque eu tive feedbacks nos posts que eu fiz, de que as pessoas, tem algumas pessoas que preferem Instagram, tem outras pessoas que preferem YouTube, outras pessoas preferem o LinkedIn, enfim. Então, eu quero colocar em todas as plataformas para que vocês possam assistir por onde for melhor para vocês, tá? E aí também aproveitem para comentar aqui quais são as plataformas que vocês preferem, marquem os amigos que vocês acham que vão curtir, que vão gostar de assistir tanto os drops diários de liderança, como também as lições semanais de liderança de Jesus que a gente vai trazer para vocês. Tá legal, gente? Então, agradeço demais quem ficou aqui com a gente até o final, quem vai assistir depois, quem for marcado e assistir também em qualquer outro momento, e deixando aí os recadinhos finais que a gente sempre gosta de deixar para vocês. Lembrando que ainda está disponível o webinar do Conagile que a gente fez na quinta-feira passada, onde a gente fez o lançamento oficial do nosso terceiro Conagile, que vai ser em novembro desse ano, né, diferente do que foi nos anos passados, né, o Congresso Nacional de Agilidade. A gente teve o lançamento junto com o Vitor Gonçalves, Heloísa Magrin e o Wagner Drummond, e, inclusive, tem lá já disponível para quem quiser comprar a credencial de participação com uma condição diferenciada, lá também para quem assistiu o webinar vai conseguir fazer essa compra, tá legal? Lembrando também dos nossos workshops, o próximo workshop que eu vou fazer vai ser o de Design Sprint, que vai ser no dia 12 de setembro, se não me engano, né? Se não me engano, também eu estou na nona edição do nosso workshop Design Sprint 2.0. Então, quem quiser se inscrever, é só entrar lá, e também quem quiser se inscrever nos nossos outros workshops, www.gespro.com.br/eventos, e claro, sempre coloco aqui para quem assiste o nosso código de desconto GESPRO20, tudo em maiúsculo, para quem quiser ter um desconto bacana também nos nossos workshops. E para fechar, quem quiser então saber, já que eu falei do nosso livro Jornada Ágil e Liderança, é só ir lá no site da abrasport.com.br. Lá a gente tem todos os livros da jornada, inclusive o nosso Jornada Ágil da Liderança, que a gente foi aí um dos curadores, organizadores. E em breve, se tudo correr bem, a gente vai ter também aí o lançamento do nosso Jornada da Liderança Exponencial, que já está na fase final de revisão, e aí em breve a gente vai publicar também. E lembrando, para quem vai curtir aí as nossas lições de liderança de Jesus, que também estou em paralelo, se Deus quiser, fazer o nosso livro das 75 lições de liderança de Jesus. Tá legal, gente? Então, um beijo grande aí, uma boa noite para vocês, bom final de semana e um abraço. Tchau, tchau, galera.